Boa tarde, pessoal. Fábio Barreto aqui do Concast, episódio 29. Estamos aqui com uma convidada especial, Carol Lopes, mãe CEO da Paulista Cred, empresária há mais de 13 anos, com uma carreira marcada por liderança e empreendedorismo. Carol vem compartilhando conosco estratégias de inteligência emocional aplicada ao mundo dos negócios e à vida pessoal. Então, conteúdo aí super rico aí, né, ô Marcelo, pra gente aqui no nosso 29º Concast. Não, acho que esse conteúdo que a Carol vai trazer para a gente aqui é super, super legal, super importante. E vem num momento legal, né? Que é o momento que a gente aqui na Coan passa por um crescimento, né? E crescimento às vezes é doloroso, a gente lida com mão de obra aí, com o pessoal um pouco mais novo, uma geração mais nova, né? E as próprias pessoas mais velhas também estão muito imediatistas, né? Essas coisas. Então acho que esse tema caiu como uma luva aqui pra gente, Carol. Que legal, gente. Primeiramente, obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade. É um prazer estar aqui e falar do que a gente vive é fácil, então o tema, eu vivo esse tema, então para mim é muito prazeroso falar. É um tema que traz muito resultado, então é legal quando a gente fala e vê que as pessoas aplicam e o que isso traz de resultado na vida pessoal e profissional e na empresa, né? A gente aplica isso lá no nosso escritório, a gente trabalha constantemente a inteligência emocional lá dentro e assim, os resultados são extraordinários. E para essa geração, posso falar, uma geração imediatista e até mesmo nós que não somos dessa nova geração, mas a gente se adaptou aí a essa, né? Vive nesse mundo imediatista, a inteligência emocional faz toda a diferença. Sem dúvida, até queria que você falasse um pouco para quem está ao vivo aí com a gente, aí contasse um pouco da sua história aí, né? Porque a gente já convive com vocês há alguns anos aqui, são clientes aqui do Grupo Quan, e conta um pouco aí como você chegou se especializar nesse assunto aí, né? Seria, acho legal falar um pouco disso. Bom, eu empreendo aí há mais de 14 anos, e aí eu tenho uma empresa, a Paulista Cred hoje, e a gente começou do zero. E na medida que eu fui crescendo, conquistando, construindo, chega num determinado momento que a gente chega num nível que a gente precisa romper aquele nível, né? Para ir para o próximo nível. Virar uma chave. Virar uma chave. Você deixa de ser pequeno para ser médio, né? E eu não falo em tamanho de empresa, em quantidade de pessoas, mas em número e resultados. E eu cheguei nesse ponto, em uma determinada fase da carreira. E eu sentia muita dificuldade em fazer com que as pessoas entendessem esse próximo nível e quisessem viver esse próximo nível, experimentar esse próximo nível. Porém, eu falo, a gente não constrói nada grande sozinho. E eu falava, cara, e agora? Como que eu vou fazer para construir algo grande se as pessoas não entrarem nessa comigo, né? Nesse propósito, nesse projeto? E aí eu comecei a esbarrar na questão mesmo de pessoas. E aí eu falei, eu já tenho muito conteúdo técnico, eu já sei muito da minha área técnica, sempre a gente tem coisa a aprender, mas o que eu tenho é suficiente para eu ir para esse próximo nível. E agora, meu primeiro é pessoas. E aí eu falei, eu vou estudar comportamento humano. E aí foi onde eu me interessei por isso, porque eu falei, eu preciso entender o que as pessoas pensam, como é que elas pensam, o que elas sentem, para eu entender elas e elas me entenderem. E foi aí que eu entrei com tudo nessa jornada do autoconhecimento. Primeiro eu comecei comigo, né? Eu entrei numa jornada de autoconhecimento profundo comigo. E aí, quando eu me senti, né, falei, uau, me entendi o que eu quero, entendi quem eu sou, entendi o que eu sinto, tô entendendo tudo, agora eu vou estudar o outro. E aí eu entrei no processo, então eu me formei em coaching, master coaching, eu fiz inteligência financeira, tudo com base em crenças, comportamento humano e pensamentos. Fiz gestão de pessoas com análise de perfil comportamental e aí, enfim, imersões, livros, estudos. E foi por isso que eu cheguei na inteligência emocional. E eu me apaixonei, eu comecei a aplicar o que eu aprendi e eu vi os resultados que eu comecei a ter e aí só deslanchou. Carol, é uma técnica, é uma ciência? O que é inteligência emocional? Ó, a inteligência emocional ela é composta por ciência, ela é física, ela é quântica, né? Ela é neurociência e ela é espiritual também. Então, ela é composta por todos esses elementos, digamos assim. Você precisa estar alinhada e conhecer um pouco de cada coisa.
Você precisa conhecer a teoria, a base? Não, não precisa. Basta você ter a oportunidade de vivenciar e experimentar das ferramentas. Mas se você quiser conhecer a base é essa. É até indo para a questão, porque realmente é bem abrangente. Acho que a gente precisa exercitar a inteligência emocional desde que você acorda. Acho que, né, aquele negócio, você acordar no horário, pronto, você já não tá com uma inteligência muito boa, né? Deixa eu perguntar, Carol, eu quero muito trânsito, assim, né? Eu quero mais de manhã. Eu tô tentando, hoje, inclusive, eu tava ouvindo um podcast falando de inteligência emocional. E às vezes eu pego de manhã, o cara me fecha, alguma coisa, eu pego e já dou aquele gritão, né? Agora eu tô tentando, eu falo, não, eu não vou xingar, eu vou me segurar e tal. Isso é praticar a inteligência emocional. Você vai praticar a inteligência emocional. Eu falo que assim, nós, todo mundo, tem o poder de decidir o seu dia. Então, você vai mudar, você pode mudar qualquer estado de espírito, de energia, de frequência. Então, você já viu aquela pessoa que ela chega no ambiente, ela muda o ambiente? Sim. Todos nós temos esse poder, pro bem e pro mal. Então, você tem esse poder com você mesmo. Então, você dentro do seu carro, você tem o poder de decidir o que aquele momento vai ser para você. Então, eu costumo, quando eu vou pegar trânsito, quando eu sei que eu vou demorar a chegar primeiro, eu já tenho que saber qual vai ser o meu trajeto. Então, eu vou levar 1 hora para chegar. Cara, é 1 hora, aceita e vive o que eu faço para esse momento ser bom? Então, eu uso ele de conteúdo intelectual para mim. Então, às vezes eu escuto um podcast no carro, entendeu? Às vezes eu coloco um vídeo para eu ficar ouvindo de um conteúdo que eu quero aprender. Eu posso ouvir um audiolivro. Eu posso ouvir músicas que eu gosto para poder relaxar minha mente. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de estar alinhada com o espiritual. Então, às vezes eu faço um devocional, um momento espiritual no carro. E às vezes eu uso para ter insights de trabalho. Então eu ponho uma música que me inspira, algo que me faz conectar com a minha essência, e eu penso em determinada área do meu trabalho, o que que eu posso. Então eu faço aquele tempo do meu trajeto ser produtivo. Então é isso que vai fazer a diferença. E aí o que vai acontecer no mundo externo muito provavelmente não vai te influenciar. Quando as coisas do externo te influencia, é porque você não tá com foco em nada. Então aí você se irrita facilmente com qualquer coisa, se distrai facilmente com qualquer coisa. Então, se você colocar intencionalidade naquele tempo do trânsito, ele vai ser poderoso para você. Não adianta muito você se preocupar com o que não está no No seu seu controle. controle. Exato. Isso é uma das artimanhas da inteligência emocional. Você entender o que está no seu controle e o que não está no seu controle. Então, o trânsito você vai conseguir controlar? Não vai. Entendeu? Então, assim, abre mão e vai fazer daquele seu tempo produtivo. E o dia, né? Eu acho que a questão que você falou, né, de você direcionar o seu dia sempre para canalizar para o seu foco, assim, né? Porque você começar logo cedo, você começar a ter assumir aquele lado ruim do dia, começar a perceber no externo, né, nas emoções externas, consequentemente seu dia começa pesado e tal. Mas indo para a questão nossa aqui, né, que é inteligência emocional no trabalho, Carol, o que significa para você inteligência emocional e como ela se manifesta no dia a dia, né? E já vou para uma segunda aqui também, né, para engatar tanto na vida pessoal quanto na gestão da sua empresa Paulista Cred. Tá. Vamos lá. O que é a inteligência emocional? Né? De forma resumida, é você usar a emoção certa, na intensidade certa, pelo tempo necessário. Então, nós utilizamos da emoção a todo tempo, né? Então, qual que é a emoção adequada para aquele momento que eu tô? Às vezes é alegria, às vezes é calma, às vezes é ansiedade, às vezes é raiva, às vezes é medo. Toda emoção é bem-vinda, desde que ela esteja dentro do contexto correto. Então, eu costumo brincar, né? O pessoal fala, mas e a raiva e o medo? Eu falo, cara, são importantes. Porque se eu não tiver medo, eu me jogo num penhasco e achando que eu não vou morrer, eu preciso ter medo para ter minha vida, Sim. né? No trabalho, você precisa ter medo certas horas. Você não pode arriscar. Vocês aqui, por exemplo, trabalham com número, com dados. Cara, se você não tiver uma cautela e um receio de errar um número e tal, o que isso pode impactar? Então, esse sentimento, ele é importante, né? Como a alegria, como todos os outros, a ansiedade. Quem trabalha com previsibilidade precisa ter um pouco da ansiedade, né? Porque você precisa tentar prever as coisas que vão acontecer para você evitar percursos aí no caminho.
Então, tudo é importante. Então, a inteligência emocional, quando você é você saber usar a emoção certa, no tempo, pela intensidade certa, pelo tempo necessário. Então, isso que faz a diferença. E como que isso interfere na nossa vida, nos nossos negócios? No nosso relacionamento, no nosso dia a dia. Então, eu preciso saber qual é a emoção que eu tenho que ter para vivenciar aquele trabalho, para estar dentro desse ambiente corporativo. Quem vive dentro de um ambiente corporativo tem que estar preparado para vivenciar todas as emoções. Por quê? Porque vai ter o colega de trabalho seu que é mais entusiasmado, vai ter aquele seu colega de trabalho que ele é mais introspectivo, vai ter dia que a empresa está mais calma, vai ter dia que a empresa está mais agitada, e aí você precisa ter a sensibilidade de entender o ambiente e entender o que o ambiente pede de você. Então, às vezes você chega numa sala onde está todo mundo aflito, às vezes está todo mundo já meio nervoso, e aí você fala, peraí, deixa eu entender, o que está faltando aqui nesse ambiente? Tá faltando alguém com mais calma? Então, peraí, deixa eu trazer essa calma. E aí você chega acalmando. É a percepção, mas você tem que procurar. Por isso que vem a inteligência, né? Para você conseguir ter a percepção da intensidade do momento, da circunstância do momento. Até porque se você chegar agitado do mesmo jeito lá no ambiente agitado, a gente fala a mesma coisa que jogar gasolina na fogueira ali. Explodir, né? Vai explodir. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Vai dar ruim, né? Lá no escritório, né, lá como eu uso, as meninas falam lá, né, eu falo as meninas, porque o meu time ele é mais composto de meninas, então eu vou ficar falando mais meninas. Mas elas falam, a gente, quando a Carol chega, a gente fica mais tranquila, a gente se acalma e tal. Por quê? Porque elas já sabem que o meu papel lá dentro é falar, calma, vamos olhar para o que está acontecendo e vamos resolver. Então, quando você entende o seu papel dentro do seu ambiente corporativo, a sua emoção está treinada para aquilo. Então, quando você chega naquele ambiente, é como se a sua emoção já chegasse junto com você. Ela fala, opa, peraí, aqui o que precisa de você é esse comportamento. Então, vamos lá, vamos alinhar. E aí você alinha as tuas emoções. Eu falo, alinha as tuas emoções. Exatamente é isso. Ao que o ambiente, ao que aquele papel te pede. Mas aí você chega em casa, por exemplo, eu tenho 2 pequenas. E aí, o que elas querem de mim? Elas querem energia. Então, elas querem brincar, elas querem atenção, elas querem... Então, quando eu chego em casa, eu tenho que deixar a minha calma um pouco mais de lado e colocar a minha energia mais para fora, para poder brincar. Então, é você entender o que é que o ambiente pede de você. Porque vivenciar, você vai vivenciar todas as emoções. Então, a inteligência é justamente isso. É você ser inteligente e saber qual é a que você tem que usar e qual é a intencionalidade disso. E replicar isso é fácil, é difícil para a equipe? Como é que funciona? Eu vou dizer que assim, no começo é mais desafiador. Por quê? Porque você precisa se entender e entender o teu papel. Quando você se entende e entende seu papel, vai se tornando mais fácil. Então, até você entender, se alinhar com isso, no começo treina. Só que tudo que você treina, vira hábito. Então, chega um determinado momento que aquilo vai fazer parte da sua rotina. Claro que somos seres humanos, vai ter dia que você vai perceber que, cara, hoje eu não tô com todo o meu potencial de paciência. Só que quando você tem inteligência de entender isso, você também já prepara o ambiente para isso. E você alinha a sua comunicação com as pessoas. Então, eu já tenho uma comunicação alinhada com a minha equipe. Eles já sabem o dia que eu não tô para me relacionar muito com as pessoas. Então, pelo meu comportamento, a equipe já sabe. A gente já tem uma comunicação alinhada em relação a isso. E é você alinhar nos detalhes. Então, por exemplo, a minha sala, ela é meio que um aquário, né? Ela tem um vidro, assim, que eu tô em contato ali com a minha equipe. Quando eu tô em foco e que eu não quero ser incomodada, eles já sabem porque eu baixo a cortina. Então, é um ato de comunicação. Quando eu baixei a cortina, é um ato de comunicação. Então, todo mundo já sabe que não é para me interromper, que é para evitar falar comigo. Quando eu deixo a cortina levantada, todo mundo sabe, meu, a Carol hoje está disponível, então vamos aproveitar e falar com ela. A todo tempo eu estou disponível. A questão é que quando eu baixo a cortina, tem que ser assuntos pontuais e emergenciais. Quando a cortina está levantada, eu tô para falar de qualquer assunto. E às vezes, quando a cortina está baixada, mas eu quero ter um contato mais próximo com o time, aí eu vou até eles.
Eu vou lá. E aí, aquele tempo que eu tô com eles, na sala com eles, é pra eles perguntarem e falarem o que quiser. Se todo mundo estiver ouvindo, já aprendeu mais ainda, né? Se tiver algum novo lá, se tiver algum funcionário novo, já aprendeu também, né? Ah, por quê? Porque quem chega, os que já sabem, vai ensinando o que chega, sabe? Então já vai avisando. Então Ó, não vai lá agora não, porque você vai dar ruim. Não vai lá que ela A tá. gente tem a Sara aqui que trabalha com a gente, eu fiz uma reunião, ela colocou, o Marcelo, quando ele manda bom dia, ele coloca 3, 2 As, exclamação, eu sei que ele tá bem. Quando ele coloca bom dia, sem nada, eu sei que o negócio tá pegando. E às vezes não é nem questão de você estar bom ou, não, ou bem ou não estar bem. A questão é que tem dia que você vai estar mais focado em certas coisas e vai ter dia que você está mais focado em outras coisas. Então, quando eu estou ali focado em fechamento, em dados, em números ou em algum projeto que eu estou desenvolvendo algo, eu não posso me dispersar daquilo. Então, às vezes a pessoa bate na sua porta, às vezes uma coisa que dá para ver depois, entendeu? Então, às vezes não é nem questão, às vezes eu estou num bom dia, só que aquele dia eu quero produzir de forma diferente. Um pouco o tema, né, do bloco 2 aqui, que assim, na verdade, isso nada mais é que vai potencializar o resultado do líder. Porque o que acontece? Se você tiver essa inteligência praticar, você falou, treinar essa inteligência emocional, a sua equipe entender isso daí, né, de maneira que flua o seu dia a dia, você vai potencializar seus resultados, né? Então, Carol, como extrair o melhor das pessoas que estão ao seu redor e criar um time motivado e engajado? A chave mais poderosa para você extrair o melhor das pessoas é fazendo perguntas. Fale menos e ouve mais. Porque às vezes a pessoa vai te procurar para uma resposta que ela já tem. E aí você acaba atropelando, falando outras coisas. Então, assim, você quer extrair o melhor do outro, faça perguntas a ela. Porque você vai ver que muitas vezes ela vai responder aquilo que ela ia perguntar. Então, às vezes, ela só precisa de uma atenção. Então, é a melhor forma de você extrair o melhor do outro. Extrair o melhor de você é se conhecendo. E é conversando com você o tempo todo. Não responda nada com imediativismo. Tira o imediativismo, sabe? Coloca ele de lado. Mesmo que você precisa... Mas, cara, eu preciso responder agora. Ok, mas respira 3 segundos antes de responder. Mesmo que você saiba a resposta. Porque, às vezes, a sua entonação vai comunicar diferente. Às vezes, a resposta é a mesma. Eu posso dizer um sim, dizer assim, sim. Porque a pessoa vai interpretar de um jeito. Pode dizer sim. Sim. Entendeu como eu posso dizer? Não. Mas eu posso dizer, não, não vai dar. Ou dizer assim, não, isso não. Eu falei a mesma palavra de formas diferentes, cada um vai interpretar de um jeito. Então, é você organizar a sua comunicação e não ser reativo. Não seja reativo. Na verdade, né, é mais não ser reativo do que ser imediatista. Sabe? É você pensar para responder e não ser reativo na resposta. A dúvida, pergunta. Se você não sabe o que responder, devolva com pergunta. Então, às vezes, o time vem querendo de você várias coisas. Não, porque a gente precisa disso. E às vezes o líder ele já fala, não, não sei o quê. Pergunta. Precisa por quê? Pra quê? Pra quem? Entendeu? Você devolveu com 3 perguntas. Às vezes pode devolver as 3 de uma vez, às vezes pode devolver uma por vez, porque na medida que eles vão te dando as respostas das suas perguntas, você vai achar a resposta ou eles mesmos vão achar a resposta. Carol, uma equipe, 10 pessoas, né? Por exemplo, eu tenho que a minha comunicação como gestor, eu tenho que me adequar a eles, por exemplo, você falou aí, não, as maneiras, né, os pontos. Mas tem pessoas que, como elas recebem também, tem pessoas que são mais práticas, né? Tem pessoas que demoram mais a entender aquela que você fala, você entendeu? Você tem certeza disso? Ou a equipe tem que se adequar à sua comunicação? Como é que funciona isso? Bom, não existe uma regra, mas eu vou falar do que eu defendo, tá? O líder sempre precisa se adaptar à equipe. Por quê? Porque o líder, ele é a inspiração da equipe. Então, o papel é do líder de entender o seu time. E aí existe um tema que eu amo falar, que é de perfis comportamentais, que aí isso daria outro podcast só falando sobre isso, que é cada um tem o seu perfil. Então, tem pessoas que são mais dominantes, que você falou uma palavra, Paulo, já entendeu tudo.
Tem pessoas que elas são conformes e elas precisam de detalhes. Então não adianta você só dar uma resposta, porque ela precisa entender o contexto. Tem pessoas que elas são mais influentes, e os influentes eles tendem a ouvir o que eles querem e não o que você disse. Né? E tem os estáveis, que são as pessoas que ela entendeu, mas ela nem sempre vai manifestar que ela entendeu. Ela pode simplesmente balançar a cabeça. Aí você fica, será que ela entendeu mesmo? E ela realmente entendeu. Então, é o líder que precisa entender quem é o seu time para entender como ele tem que se comunicar. Então, lá na Paulista, a gente tem aí umas 24 pessoas aproximadamente. Mas diretamente comigo no dia a dia, ali, são mais ou menos 8 que eu lido. E aí eu sei o perfil de cada um. E aí tem coisas que eu consigo falar com todo mundo junto, e tem coisas que eu vou falar pontualmente com cada um. Então, no meu princípio, né, na minha visão, é o líder que tem que entender do time. E ele que tem que se alinhar à comunicação do time. E aí, assim, claro que acho que muito bom, né, essa questão do líder com o time, mas e os conflitos? Como manter e como lidar com os conflitos e manter a equipe focada? Porque, assim, realmente, vamos dizer assim, né, às vezes no meio corporativo, o foco é um trabalho ali, tem uma entrega, todo mundo é contratado para uma função ali bem clara, né? Não teria que ter tanta dúvida em relação a isso, né? Mas a gente percebe que o que acaba atrapalhando um pouco o dia a dia, né, da empresa, da corporação, muito, é os conflitos, né? E aí, né, como é que funciona isso em relação ao tema, assim, né? Bom, primeiro, para você eliminar uma boa parte dos conflitos, é cultura. A empresa tem que ter uma cultura definida, tá? Então, lá no escritório, a gente tem nosso manual de cultura, e aí eu tenho os negociáveis e os inegociáveis. E aí você tem que seguir aquilo à risca. Então, por exemplo, lá no escritório, na minha empresa, fofoca é inegociável. Pode ser o melhor profissional. Fez fofoca, tá fora. Aí eu elimino uma boa parte do problema. Reclamar da empresa é inegociável. Se não tá bom, você tem um monte de gente que você pode conversar a respeito, trazer uma visão que a empresa pode melhorar. Agora, falar mal de um time que você veste a camisa, está jogando contra. Então, é inegociável. Então, os conflitos internos maiores dentro de ambiente corporativo é isso. É fofoca, fofoca do colega, fofoca da empresa, fofoca do líder, fofoca do... O restante é processo. Se tem conflito dentro de processos, é porque o processo não está definido. E aí tem que ter um processo mapeado e claro a ser seguido. Então, o que é que tem que fazer? Para que é que você foi contratado? Né? Quais são as suas funções? Dentro da cultura da empresa, tem a cultura do cooperativismo, onde, você foi contratado para fazer isso. Mas se tiver uma grande necessidade na empresa, em um outro departamento, e você tiver conhecimento para suprir, você vai suprir. Então, lá, por exemplo, às vezes a nossa recepcionista, ela tira férias. Dependendo do andamento do escritório, a gente contrata uma externa para cobrir. Dependendo do andamento do escritório, dentro do nosso manual de cultura e do cooperativismo, a gente aloca um funcionário para cobrir. Está dentro do manual de cultura. E aí isso é apresentado para o funcionário quando ele entra para a empresa. Ele não é obrigado a concordar. Ele não é obrigado a aceitar, desde que ele não aceite então a vaga. Aceitou, assinou, tá ali dentro. Entendeu? Então, se você tem um manual de cultura definido, você evita muitos conflitos. O que dói muitas vezes em nós, como empresários, é seguir à risca esse manual. Mas, se você quer uma empresa organizada, você vai ter que seguir. Não tem jeito. Então, lá a gente tem isso muito bem definido e as pessoas, a equipe já sabe. E é muito engraçado, porque quem não se identifica com a cultura não fica. Sai. Se sente mal, né? Se sente mal, o ambiente não é para ele, não se sente pertencente. E eu sempre falo, se você vestiu a camisa, você joga dentro do time. Senão você tá jogando contra. E aí é trairagem. Show, legal, muito bom. Carlos falou de processos também, né? Uma das dificuldades que a gente tem também, muitas empresas têm, essa questão de processos, né? E às vezes a gente fala, poxa, se você estivesse numa outra empresa, você estaria fazendo de acordo com o que a empresa precisa, né? Então a pessoa, às vezes, se contrata em funcionário, traz o funcionário para o trabalho, e na hora de colocar o nosso manual, os nossos processos aqui, o funcionário ele ainda é resistente.
Como é que reverte isso? Como é que trabalha isso? Então, isso depende muito do setor, né? Não dá para tratar de uma forma mais genérica. Mas o que eu costumo fazer no meu escritório? Se o jeito que ele vai fazer, o caminho que ele faz, não vai contra as regras da empresa e vai me trazer o mesmo resultado, ok, Sim. eu aceito, né? Agora, se o que ele vai fazer vai contra as regras, vai contra os procedimentos que devem ser adotados para chegar no resultado final, ele tem duas opções. Ou ele aceita fazer da forma que a empresa pede, ou ele tá fora. É curto e claro, assim. E isso é legal, assim, eles deixar muito transparente. E eu falo muito com as pessoas que chegam, o time que chega, a equipe que chega. A gente fala, olha, aqui nós temos regras. Então, você não é obrigado a aceitar as regras. Mas se você estiver dentro, faz Porque parte às do vezes jogo. você tem que trabalhar um pouco, eu chamo de vício, não sei se a O palavra é vício, certa. vício de trabalho. Exatamente, né? Então a pessoa já vem com aquele vício de trabalho. Às vezes é um profissional bom, né? Não é por nós que ele é bom, mas ele tem aquele vício de trabalho. E é nisso que eu falo, como é que a gente lida. A Tem que ter um gente, pouco de paciência, mas... eu costumo falar assim, você chegou na empresa, por mais experiente que você seja, você tem que ter um coração aberto a aprender. Tá disposto? Tá disposto a aprender? Né? Porque eu sei que tem coisas que o mercado ensina de um jeito e que a gente pratica do outro. Tudo bem para você quando a gente contrata alguém experiente? Tudo bem para você aprender? Tudo bem fazer diferente? Não, tudo bem, não tem problema. Então, naquele momento ali que eu coloco e falar, não, mas eu não eu tô acostumado a fazer assim. Aí eu sempre olho, falo, deixa eu ver então como é que você faz. Se o como ele faz Melhor? encaixa, dá certo, então já faz bem assim, dá certo, continua então, não tem problema, não vai interferir nos outros processos. Agora, se o que ele faz eu vejo que não condiz, eu falo, ó, legal, do jeito que você faz também é válido. Mas aqui, né, diante do que a gente atua, o melhor caminho é esse aqui. Tudo bem para você se adaptar e fazer desse jeito aqui? Entendeu? Então é diálogo, é comunicação e é deixar as coisas claras. Você falou que você tem um ritual, né? Quando você vem para a empresa, no trânsito, né? Então, ouve o podcast e tal. E na empresa, você tem um ritual lá também para o pessoal? Tem. Eu tenho um ritual que esse ritual já deu vídeos, já deu memes, já deu tudo. Eu sempre chego, primeiro, eu sempre abraço a primeira pessoa que eu vejo. E no nosso caso é a Jaque, que ela é a nossa recepcionista. Então ali é como se eu já trouxesse assim, uau, acolhi. Carol chegou, elas já se sentem acolhidas. E aí eu chego, eu cumprimento todo mundo que passa na minha frente, eu coloco as minhas coisas dentro da minha sala, eu abro a porta, eu guardo as coisas da minha sala, e a primeira coisa, eu falo comigo mesmo na hora que eu chego. Então eu abençoo aquele lugar, eu falo, desde que cheguei, abençoo o meu trabalho, abençoo a minha equipe, abençoo esse ambiente, vamos lá. E eu sempre falo que bora fazer daqui ser produtivo. Para meu ambiente de trabalho, a primeira palavra é ser produtivo. E aí aí eu saio e vou imediatamente. Aí eu falo, bom dia, meninas! E aí eu levo a minha essência mesmo. Boa, né? Eu levo a minha alegria para elas, eu levo, independente do que eu tenha vivido, independente do que eu tenha passado. Às vezes eu passei uma noite sem dormir, às vezes eu não descansei, porque eu tenho pequenas, né, e tal. Ou às vezes eu sei que aquele dia eu tenho coisas a resolver que vão me desafiar, mas eu entro, eu falo bom dia, eu pergunto, tá tudo bem? Vocês estão bem? Precisa de alguma coisa? E aí, às vezes, eu brinco até com elas, né? Quando tá meio corrido, eu falo, se precisar, não me chame e tal. Então, o meu ritual é esse, assim, e é muito legal, porque realmente muda o nosso dia. Exercita a inteligência emocional, né, no sentido de, cara, ninguém tem a ver com os meus problemas, né, assim, Exato. porque acho que o maior ponto é esse, e acho que a geração atual, né, que tá vindo aí, são muito sensíveis e tal, e acha que o mundo é culpado. Ah, eu tô com uma dor, eu tô com não sei o quê, e aí tem aquela coisa assim de explosão e tal, então acho que essa questão que você faz, né, além de ser bom para você, né, porque te gera aquela paz para você tocar o dia, né? Você exercita ainda essa questão da paciência, da inteligência, né? E como fazer, né? Que acho que assim, a gente chega numa certa idade, a gente começa a ter mais facilidade disso, ou não, né? Tem pessoas com, sei lá, com 60, 70 e que, putz, não tem inteligência ainda suficiente emocional, né? Não tem inteligência emocional para isso, né? Isso aí,
isso, quanto mais rápido você conseguir isso melhor, como é que faz para acelerar esse processo? Porque eu realmente com 20 era diferente do 40, né? Assim, normal, né? Era mais Faz calmo com parte, né? 20 ou mais calmo com 40? Então, cara, eu sempre fui mais nervosão desde Mais pequeno. enérgico. Desde pequeno, mais enérgico e tudo, né? Mas eu gostaria de alguém me direcionasse lá, né, com 20, nem você, assim, porque você, a pessoa tá ali, quem tá na sua equipe já aprende inteligência emocional. Aprende. Automaticamente fica mais inteligente emocionalmente, né? Uhum. Então, assim, como é que a gente acelera isso, né, do ponto de vista estratégico, até indo pro bloco seguinte, né? Treinar pessoas para que realmente elas procuram evoluir de maneira mais rápida, né? Num mundo que está cada vez mais acelerado. Né? Eu falo que assim, a gente tem dois extremos aí, né? Hoje em dia a gente tem uma galera mais sensível, que são os mais novos aí e tal, que é o que os números mostram, né? E a gente tem também o pessoal mais velho, que são mais duros. Então a gente tem duas pontas extremas. Então quando você pega uma liderança, por exemplo, aonde tem um time novo, uma galera nova, e um líder mais velho, dá um conflito total, porque são dois extremos. Então precisa trabalhar nos dois. Entendeu? Então, a primeira coisa o líder ele tem que entender que ele tem que ser o primeiro a ser tratado. Ponto. Né? Porque às vezes eu converso com empresários, com gestores e tal, e eu falo, nossa, preciso resolver meu time, preciso resolver meu time, preciso resolver... Eu falo, tá, agora me diz, e você? Me diz sobre você. Porque a sua Eu empresa... sou perdido, ele fala. A sua empresa, ela vai ser você primeiro, e depois o seu time. Então não adianta eu começar pelo inverso, entendeu? Então, para acelerar o processo, cara, é intensidade. Se você falar assim, eu quero trabalhar inteligência emocional, eu quero cuidar disso, você vai ter que fazer mentoria, você vai ter que fazer imersões. Aí existem vários livros, existem vários filmes, existem várias coisas. Mas o que você vai precisar? De alguém que te acompanhe nesse processo. Então, é buscar um apoio. Você não vai conseguir sozinho. Não vai. Eu não consegui sozinho. Eu comecei indo em imersões, fazendo cursos. Hoje eu tenho um mentor, 2 mentores que me mentoram, né? Para que eu possa mentorar também. Então, e não tem fim, tá? Não tem fim. Porque as nossas crenças, elas se renovam a cada dia. As nossas emoções, elas são mexidas a cada dia. O que vai mudando e melhorando quanto mais inteligência a gente vai adquirindo, mais fácil a gente vai gerenciando. Mas nós somos seres humanos. Então, vai ter momentos que a gente vai chegar, assim, nos extremos sensíveis e nos extremos enérgicos. O que vai fazer a diferença é você ter alguém te ajudando nesse processo. É isso que vai fazer toda a diferença. E acelerar o processo é intensidade. É a mesma coisa que você falar assim, eu quero aprender a dirigir. Se você fizer uma aula por semana, você vai levar talvez aí 6 meses a 1 ano. Se você fizer uma aula por dia, talvez em 1 mês você já está dirigindo. Então é intensidade. O que eu tô fazendo, assim, o que eu tô fazendo de manhã, não vou xingar, todo dia eu tô assim. Não vou xingar. Eu vou falar para você. Você quer mudar o seu sentimento, é você mudar a sua comunicação. Porque você não sente e fala, você fala e sente. Então, se você quer mudar o seu dia, se você quer mudar o seu sentimento, muda a comunicação. Cara, mas Carol, esse dia tá difícil. Não comunica. Comunica outras coisas. Que você vai mudar o seu dia. E você sempre vai ter algo para agradecer. Se você tá vivo, você tem um motivo para agradecer. Então, se tá desafiador, não fica falando que tá difícil, que tá ruim, que tá não sei o quê. Você quer mudar tudo, muda a comunicação. Um pouco para a questão em si, porque realmente o maior desafio em relação ao emprego emocional é no meio corporativo, onde existe uma relação de trabalho ali, obviamente, uma remuneração, mas ninguém quer ficar mudando de empresa para empresa. Ninguém quer ficar todo mês, tchau, tô indo para outra empresa, tchau, né? Assim, todo mundo quer construir uma carreira, né? E o maior desafio, indo para a questão aqui da prática, da estratégia, e você estava falando um pouco disso, né, de realmente o líder ele se treinar, né, para treinar a equipe, né, esse Exato. exercício e tal. Então sempre o ideal é ter um terceiro para tentar fazer com que isso flua melhor.
Ou seja, líder, equipe e um terceiro. Eu acho que tem que ter um terceiro para os líderes, né? E aí um terceiro treinando o líder e o líder treinando o time. E aí você pode também, aleatoriamente, trazer um terceiro para falar com o time. Mas quem vai estar no dia a dia com o time é o líder. Então precisa ter alguém treinando esse líder para ele gerenciar o dia a dia. E pontualmente vai trazendo alguém para trazer coisas novas para o time. Ou seja, até o Trump tem que ter alguém ali treinando ele. E aqui no Brasil não é muito falado sobre isso. Mas se você olhar todos os grandes empresários, eles têm pelo menos um mentor. No mínimo. No mínimo um. Todos os grandes empresários. Se você falar com o João Adib da CIMED, eu chuto que ele deve ter pelo menos uns 3 mentores diferentes. O Trump tem, né? Eu vi agora uma última conversa do Nunes, né? Que é o prefeito aí de São Paulo. Ele tem. Então, se você falar com os mentores, eu sou mentorado pelo Paulo Vieira, que é um dos grandes nomes da inteligência emocional. Ele também tem os mentores dele. Entendeu? Então, assim, cara, principalmente quem tá à frente de muitas pessoas, de mais pessoas, precisa ter alguém te mentorando. É perigoso isso, cara. Alguém te mentorando, ele vai estar te influenciando, não é isso? Você precisa escolher um mentor que tem os mesmos valores que você. O que é perigoso é você ser mentorado por uma pessoa com base só nos números dela. Então, eu vou escolher o Flávio para ser o meu mentor, porque ele fatura 10 milhões, 1 bi, e, cara, ele é bom, eu vou escolher ele para ser meu mentorado. Mas, peraí, o que eu busco? Eu busco ser um número? Não, não é o que eu busco. Eu busco ser alguém, um profissional, bem... Então, deixa eu entender quem é o Fábio, quais são os valores dele, se os valores dele condizer com os meus valores, ele serve para ser meu mentor. E é isso que vai fazer a diferença. Então, muita gente erra em mentoria, em coaching e terapia, inclusive, porque escolhe um profissional sem entender quais são os valores desse profissional. Se o valor coincidir, não vai dar problema nenhum. Vai dar problema se os valores forem diferentes. É bem o que fala aqui, a estratégia realmente de exercitar, de evoluir. E a empresa pode implantar isso daí também, né? De maneira que flua isso na empresa. Olha, ninguém é dono da razão, mas vamos fazer um compartilhamento aqui de ideias, né? De opiniões, para que realmente tenha um direcionamento, um estudo, uma validação, né? E outra, se você tem definido quem você é, ninguém vai mudar quem você é. O que acontece às vezes a pessoa nem sabe quem ela é, e aí qualquer interferência externa muda a personalidade dela. Se você tem definido quem você é e quais são os seus valores, nada que o outro faça vai te influenciar. É o que a gente traz também aqui, né, no bloco 4 aqui, que é o aprendizado e conselho. Você está falando de mentor, né? Acho que o mentor ele é muito importante nesse sentido, de acertar o contexto do mentorando e falar, cara, vai por aqui, conselho, né? Assim, se colocar no lugar, né? A gente tá falando do Marçal também, né? Que eu vejo, né? Que vocês também acompanham muito ele e tudo, né? E é o que você falou, né? O cara vai para uma palestra dele que não é adequada, ele não vai gostar porque não é aquilo que ele está precisando, aquele, não, né? Ele não está precisando daquele conselho. Né? É que se fosse bom, você vendia, né? Mas, se você escolher o cara errado, ele vai te dar o conselho errado, na hora errada. E eu brinco, eu falo, os conselhos que são bons são pagos, não são de graça. Você vai pagar por um bom conselho. Você vai pagar para ter um bom mentor, você vai pagar para ter um bom conselheiro. Se os conselhos realmente são pagos. E é exatamente o que a gente estava falando. Você tem que entender o que você precisa, para você buscar o mentor certo, a pessoa certa. Né? Não é porque ela entrega números e números que ela está pronta para ser o seu mentor. Então você tem que entender com quem você se conecta, se os valores, né, são semelhantes e o que é que a pessoa tem para te entregar e se é o que você busca. E aí você acerta. E eu costumo falar, você quer entender quem é o seu mentor? E isso é para a vida. Nunca olhe para o que a pessoa fala. Olha para o que ela faz.
Porque falar, eu posso falar o que eu quero. Sai qualquer coisa aqui. Eu posso falar que eu sou milionário, eu posso falar que eu tenho um jato, eu posso falar que eu tenho que eu faturo bi, eu posso falar. Tá. Mas a realidade é essa. Condiz com o que eu vivo, com o que eu demonstro viver. Então, nunca escolha alguém pelo que ela diz que faz. E escolha alguém pelo que ela mostra que faz. No mundo corporativo, por exemplo, tá? Aqui tem, sei lá, 15, 20 líderes, né? 15, 20 cabeças. Né? A gente tá falando de ter o líder que tem um mentor lá. Um mentor atenderia essas 20 cabeças, 15 cabeças, ou teria um conflito? Como seria? Ou cada líder teria que ter um mentor, entendeu? Assim, Existem várias formas, né? Tenha um plano que você mentora em grupo. Então, dá para mentorar todos os líderes em conjunto. E dá para mentorar individual. As duas coisas funcionam. O que muda é, o tempo, a intencionalidade do resultado. Se eu faço algo direcionado a você, só você, o resultado vem mais rápido. Se eu faço algo direcionado a 20 pessoas, o resultado ele vai vir, mas de forma mais gradual. As duas coisas funcionam. E aí, pra galera aí que tá assistindo a gente, né? Eu sei que não vai ser pago aí, né? Mas, aproveitando, que conselho você daria para líderes e empreendedores que desejam melhorar a gestão de suas emoções e resultados, hein? Quem quiser também mandar o Pix aí também, fica à vontade. Olha, o principal conselho que eu dou para você começar a trabalhar a sua inteligência emocional é alinha a tua comunicação. Então, o que você quer do seu dia? O que você quer da sua empresa? O que você quer do seu líder? Você tem que ter isso claro. E aí, qual é a comunicação que você precisa usar para ter esses resultados? Se você é um líder que inspira, vai resolver você chegar reclamando? Se você é um líder que quer um ambiente harmônico, vai fazer coerência você chegar de cara fechada? E tudo é comunicação. Comunicação ela é verbal e não verbal. Às vezes eu posso não dizer nada, mas as pessoas olham para mim e entendem que eu tô bem, que eu tô sorrindo, que eu tô desejando o melhor para meu time. E às vezes eu chego e eu falo alguma coisa e eu quebro todo o clima do ambiente. Então, alinha a comunicação. Você tem o poder de decidir como é que vai ser o seu dia. Com a sua comunicação. Desafios vão ter. E eu falo, se a sua vida tá muito quieta, tá muito calma, tá sem desafio nenhum, cuidado, você deve estar no abismo. Porque uma vida que está crescendo, ela é feita de desafios. Ela é fora da zona de conforto. Então, se você está desconfortável, agradeça mesmo assim, porque significa que você está evoluindo. Eu ouvi o Lázaro, que é o antigo CEO lá do Silvio Santos, né? Ele falou justamente isso. Ele falou, olha, eu não conheço ninguém rico que não tenha problemas, que não tenha um problema trabalhista. Eu não conheço nenhum rico com patrimônio que ele não carrega o desconforto. O cara vai dormir, né, com um certo desconforto, né? E é o que você falou, né? Eu costumo falar assim, o tamanho dos seus problemas vai coincidir com o número do seu saldo bancário. Quanto maior for o seu saldo, quanto maior o número que você quer chegar, maior serão os seus desafios. Então, você tem que estar preparado. Não é só querer aquele número. Você tem que estar disposto a pagar o preço para poder bancar aquilo. Entendeu? Chama o problema. É isso. Então, assim, você quer uma vida calma e fácil? Isso, para quem quer grandes resultados, esquece. Não existe. Não funciona. Quem dera, né? Se crescer sem inteligência emocional, né? Sem problema. Seria o céu. eu falei academia, sem dor, sem nada. Gente, uma criança, um bebezinho, ele nasce num mero conforto, com uma mãe cuidando, né? Amamentando e tal. E na medida que ele vai crescendo, ele já vai ter os primeiros desafios. Vai ter que aprender a sentar, vai ter que aprender a comer, vai ter que aprender a falar, vai ter que aprender a gatinhar e depois vai ter que aprender a andar. E aí eu vou falar o pulo do gato. Qual é a diferença de quem cresce
e de quem não cresce, de quem evolui, de quem não evolui, de quem prospera mais rápido, de quem prospera mais devagar. É o quanto você está disposto a cair e levantar. Porque quem está disposto a errar mais, cresce mais rápido. Quem tem muito medo de errar, demora mais para crescer. Por quê? Como é que você vai aprender a levantar se você não cair? Como é que eu vou aprender a andar se eu não cair para poder ficar em pé? O empresário que está mais na frente, pode ter certeza, ele já errou muito. E aí já aprendeu muito. Eu tô para começar, meu filho tá com 8 anos, né? E eu tô para começar a fazer ele andar de bicicleta, né? Porque, pô, 6, 7, ele não foi e tal. Eu falei, cara, não dá mais pra adiar isso daí, né? Porque tem pessoas mais velhas, né? Pessoas com, sei lá, 60, 70 não sabem andar de bicicleta. Uhum. Aí você fala, caraca, né? Não sabe andar de bicicleta. Aí você fica aquilo na cabeça, porque eu tenho que ser o mentor dele Exato. para que ele saia, porque ele destrava, né? E aí tá aquele conceito que você estava falando, né? Alguém tem que chegar lá e fazer a pessoa aprender, né? Nós que somos pais, nós já somos mentores o tempo todo. E aí o que vai diferenciar os nossos filhos é a intencionalidade de quando a gente está mentorando. Porque a gente está mentorando, mesmo sem querer. O tempo todo nós somos espelhos para eles. Eles aprendem não pelo que a gente fala, eles aprendem mediante o que a gente faz, pelos nossos comportamentos. E então a gente mentora o tempo todo. E aí numa dessa, o que acontece? Às vezes um pai coloca o filho na bicicleta e já fala assim, mas cuidado para não cair. Você tem que colocar ele e falar assim, filho, se você cair, tá tudo certo, faz parte. Vai lá, não tem problema. Caiu, vai lá, machuca. Mas muitas vezes para aprender a gente tem que cair. E aí, às vezes, a criança, um aprende mais rápido, o outro demora mais. Por quê? Simplesmente porque um pai que colocou na bicicleta falou assim, cuidado para não cair. Já deu bloqueio na criança. Agora, quando você fala assim, filho, senta e vai. Se cair, tá tudo bem? Se cair, vão pro hospital, né? Eu falo assim, olha, se cair, a gente vai usar o plano de saúde. Não vai correr risco de vida, né? Não, então, tá tudo certo. Não, e é bem assim a vida, né? A galera às vezes quer crescer, a galera quer subir na empresa, quer ganhar mais, só que não quer errar, né? Não quer errar, quer perder, não quer nada, né? Mas um ponto legal que você falou, acho que é a questão também da equipe se espelhar em você também, né? Você passar a ensinar e mentorar pelo exemplo também, né? Se você é um cara desorganizado, você é um cara impaciente, né? Um cara que sem de planejamento, você chega reclamando, né? Da empresa, acho que você acaba transferindo isso para a sua equipe, né? Então, acho que é legal esse negócio que você falou aí deles, da gente primeiro se cuidar, né? Essa semana eu estava conversando com uma menina na faculdade, ela falou, tenho que ajudar fulano, mas como você vai ajudar ele se você não se ajudou ainda, né? Tem que primeiro se ajudar para depois tentar ajudar ele. Carol, aproveitando, deixa uma dica de um livro para quem está entrando aí, iniciando aí no mundo da inteligência emocional. O que você indicaria? Olha, deixa eu pensar. Isso é para mim, viu? Eu acho que o primeiro de todos é a autorresponsabilidade do Paulo Vieira. Autorresponsabilidade de Paulo Vieira. É o primeiro. Porque quando você entender que você é o responsável pelos teus resultados... Vou deixar no RH esse agora. Vou comprar uns 4 exemplares desse. Esse é um livro que... esse é um livro legal, assim, de você ter para a equipe, disponibilizar para a equipe. Porque ele é um livro que fala da autorresponsabilidade, né? Você é o responsável pelos teus resultados, seja eles bons ou ruins. Então, quando você entende isso, você já abre, assim, um horizonte. E um outro que eu deixaria, você me pediu, mas eu vou deixar 2. Opa! O outro que eu deixaria sobre a comunicação é Eu e Minha Boca Grande. Né? Se você quer alinhar sua comunicação, lê esse livro. Acho que esses 2 aí para começar. Legal, não, olha, é muito bom. Eu já sabia que ia ser fenomenal. Acho que, olha, os podcasts aqui, os mais ricos aí de informações aí. Que a gente sempre traz aqui muita coisa corporativa, né? Depois dá uma explorada o pessoal que está assistindo a gente lá. Tudo a gente traz aqui na Coacast apoio mesmo de assuntos para o empreendedorismo, para as empresas, né? Que a gente sabe aqui na Coana a dificuldade que é empreender, a dificuldade que é você abrir empresa, fazer o trabalho realmente de negócio. E hoje, como sempre foi, continua sendo, né, o empresário ele atua sozinho, né? Ele não tem um apoio.
Então a gente, com o Coancast aqui, a gente fica muito feliz quando traz assuntos assim, né, que geram uma riqueza tão grande aqui, né? Obrigado, né, por vir aqui, né, aceitar o nosso convite e manda um recado aí para o nosso público sobre implementar pequenas mudanças diárias aí, potencializar resultados. Que recado aí que você deixaria aí? Bom, primeiro para quem é empresário, empreendedor, cuide de você e depois do seu negócio, né? Todo o CNPJ, ele é composto por um CPF e os resultados não é do CNPJ, o resultado é do CPF. Então, cuide primeiro do seu CPF e aí depois do seu CNPJ. E tenha cultura, né? Cria a cultura da sua empresa. Mas não é para fazer aquele PDF que você digitou de qualquer jeito ou pediu para alguém fazer. Pode ser uma folha, mas que essa uma folha esteja pautado o que realmente você quer e define para sua empresa. E terceiro olha para a tua equipe, porque a inteligência artificial tá aí, ela vai facilitar muito a nossa vida como empresário, mas ela nunca vai substituir o ser humano. E aí o que vai fazer de você um empresário diferente é o quanto você sabe lidar com a IA e com a IE, que é a inteligência artificial e a inteligência emocional. Então, alinha a tua comunicação e tenha os seus valores, a cultura da sua empresa definida. Beleza. Gente, obrigado. E aí, pessoal, quem assistiu esse episódio, segue lá no YouTube, Grupo Coan, compartilhe, né? Compartilhe e dê um like lá, para que a gente continue aí com esse projeto aqui, que é um desafio também para uma contabilidade, né? De 40 e tantos anos aí. Fechou? Valeu, pessoal. Muito obrigada, gente. Obrigada.